Boa tarde para você aqui no Instagram, boa tarde para você aqui no YouTube, boa tarde a todos que estão aqui comigo em mais um episódio do nosso canal sobre educação patrimonial, mais um episódio do nosso Pod Holding. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Antônio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal sobre educação patrimonial, o seu programa semanal sobre educação, planejamento patrimonial da família, e é uma grande alegria poder entregar a vocês muitas informações qualificadas, tão relevantes para as famílias brasileiras sobre holding familiar, proteção da família e dos negócios da família. Hoje o nosso tema é a casa que virou processo, o erro de comprar e manter imóveis no seu CPF. Você já ouviu dizer que comprar e manter um imóvel no próprio nome é um grande orgulho, não é mesmo? Pois é, mas também pode ser o maior erro da sua vida. É isso mesmo, é uma situação absolutamente real. E eu não estou falando, não, sobre localização, preço ou documentação. Eu estou falando sobre risco patrimonial. É um risco silencioso, invisível, que destrói fortunas e famílias inteirinhas. E hoje o tema é muito direto, incômodo e necessário. A casa que virou processo, o erro de comprar imóvel em próprio nome. Aqui no Brasil nós temos um costume antigo, não é mesmo? As pessoas querem ver o próprio nome na matrícula do imóvel. Mas, na verdade, esse é o ponto de maior fragilidade jurídica. E por quê? Porque o imóvel no seu CPF, ele fica exposto. Ele fica exposto a quê? A processos trabalhistas. Imagine se você tem um comércio, uma farmácia, um supermercado, uma clínica, pode ser. Você tem funcionários. E tendo funcionários, pode haver problemas. E o que vai responder por esses problemas? O seu patrimônio, naturalmente. As execuções fiscais também. Alguma discussão sobre os impostos pode virar execução fiscal, uma cobrança. E aí vai atingir o seu patrimônio. E aí temos as penhoras, e o patrimônio vai ficando comprometido, ficando comprometido. Boa tarde, Natália Carneiro. Boa tarde a todos que estão chegando aqui. O divórcio, terceira hipótese. Você amanhã decide se divorciar. Um litígio, talvez, entre o casal já começa a dilapidar o patrimônio. E o terrível inventário, que congela tudo, bloqueia tudo. Quando você não mais existir, vai ter de fazer o inventário. E o inventário é caos, é um grande caos. Ele é moroso, ele é burocrático e ele é muito caro. Então, o resultado é sempre o mesmo. O patrimônio que deveria proteger a família acaba sendo motivo do caos. A família começa a brigar, os irmãos começam a se desrespeitar, o cônjuge sobrevivente começa a ver os filhos brigarem. Quer dizer, ninguém quer passar por uma situação dessa, não é mesmo? O desgaste emocional é intenso e, principalmente, no bolso, vai doer no bolso, o aspecto financeiro. E, nesse momento, surge um grande velho conhecido, o governo. O sócio, aquele sócio que você nunca convidou, você nunca escolheu, e ele vem abocanhar o seu patrimônio como um grande abutre. Ele vai mordendo, ele vai sangrando o seu patrimônio. E é isso o papel do governo nesses casos de inventário. Quem deixa todo o patrimônio no próprio CPF, quando não mais estiver aqui,
é obrigatório o inventário, seja com um filho, seja com um patrimônio, não tem jeito. E é isso que eu estou aqui, alertando as pessoas para evitar o inventário. E tendo nome, tendo patrimônio no próprio nome, o inventário é absolutamente certeiro. A pessoa que não mais estiver aqui, os bens em seu nome vão para o inventário. E quem vai pagar essa conta? Os herdeiros. O governo vai chegar sem pedir licença, por meio de impostos, taxas, burocracia. Ele vai tomar uma fatia do patrimônio que você construiu ao longo dos anos, com muito esforço, com muito trabalho. E esse imposto e todos esses custos podem chegar a 40% do valor atualizado dos bens. Você sabia disso? Zilda, me diga se você sabia, Natália. Sim, 40% do patrimônio vai embora por conta do inventário. Impostos, taxas, advogados, honorários de advogado. Quer dizer, por conta da realização do inventário, você vai ter, você não, os seus herdeiros terão todos esses gastos. Escritura, taxa, honorários, custas, advogado. Sim, o inventário ele é caríssimo. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Uma história do escritório. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia de Móveis Santiago Lohaus, advogada militante na área do direito das famílias e das sucessões há 33 anos e especialista em planejamento patrimonial da família. Eu tenho conhecimento escritório em São Paulo há todos esses anos. E eu vou contar agora um caso para vocês. Um caso, claro, eu vou alterar os nomes por força do sigilo, mas o caso do Paulo e da Ana. Eles trabalharam muito a vida inteira e adquiriram patrimônio, uma casa na praia, um apartamento, um terreno, o sonho de vida totalmente realizado. Só que eles colocaram todos os imóveis em nome do Paulo. O tempo foi passando, e o casamento enfraqueceu. E aí veio o divórcio. O problema era que a casa, a aplicação, o apartamento, o terreno, todos esses imóveis, esses ativos do casal, estavam em nome do Paulo. A Ana, mesmo tendo direito à metade, esse patrimônio constava inteirinho em nome do Paulo. Muitos casais fazem isso por causa do imposto de renda. Ah, então põe o nome em teu nome, porque você tem como declarar e tal, você tem aquele rendimento alto por mês, então vai colocando no seu nome. E esse patrimônio foi sendo adquirido em nome do Paulo. Até que um dia eles não se entenderam mais. O Paulo entrou com um divórcio litigioso, querendo a maior parte dos bens para ele, dizendo que ele já tinha alguns bens antes do casamento e que vendeu para comprar outros durante a constância do casamento. A gente fala que é subrogação. E que depois ele vendeu esse apartamento para comprar outros bens durante o casamento, uma grande confusão. Quer dizer, enquanto o juiz não bate o martelo nessa partilha de bens, fica tudo embolado, tudo complicado, tudo confuso, e essa confusão não acaba tão cedo. Teve essa disputa ao longo desse processo de inventário de divórcio caro, muito custoso, doloroso, teve sofrimento, além da partilha, veio a cobrança do imposto. E que imposto foi esse? O ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis entre o casal. Na hora de fazer a partilha, tem que pagar esse imposto, o ITBI. Você sabia? Beni Santos, Nilson, muito bem-vindos. É o ITBI. Quando o casal se divorcia, tem que fazer a partilha, tem que pagar o imposto ITBI. E depois do pagamento desse mais um imposto, quando da venda de um dos imóveis, pagou ganho de capital, aquele imposto, imposto de renda.
sobre ganho de capital, sobre a venda do imóvel. E ele achava que tinha perdido um casamento. O Paulo, ele perdeu muito mais. Ele perdeu o controle sobre o patrimônio que estava em nome dele. Tudo que existia em nome dele virou uma grande confusão. E não foi só isso nesse caso. Como se não bastasse, 2 anos depois do divórcio, o Paulo faleceu. Sim, o inventário dele bloqueou todas as contas que ele deixou, aplicações financeiras, conta conjunta que ele já tinha com outra pessoa, e os imóveis que ele deixou. Ficou tudo bloqueado por conta do falecimento, por conta do inventário. E os filhos foram aguardando anos a fio, anos e anos e anos, para pagar todas as contas, os impostos, a manutenção dos imóveis. Bom, quer confusão maior? Não existe, né? A aquisição de um patrimônio em próprio nome, no próprio CPF, depois um divórcio, pagamento do ITBI, o patrimônio já foi sendo dilapidado. Aí, o falecimento, teve que fazer o inventário do Paulo, e os filhos ali amarrados. O que acontece? Começa a acontecer, os filhos começam a brigar, a litigar. Então, começa a viver um caos. É desgaste emocional, desgaste patrimonial, desgaste financeiro, desgaste para manter os imóveis. E aí, para arcar com toda essa despesa, claro que os filhos nunca têm um dinheiro para pagar esse imposto alto do inventário, que é o ITCMD, começam as brigas, um filho não tem dinheiro, o outro não quer colocar dinheiro em cima de um patrimônio que não sabe com o que vai ficar, e aí, sem falar na venda de um imóvel para pagar o imposto da herança, o ITCMD, imposto de transmissão causa-mortes e doações. É o mesmo imposto quando se faz doação de bens em vida e o imposto do que tem que ser pago no inventário. E aí, esse imposto pode chegar a 8% sobre o valor de mercado dos imóveis, que é o teto máximo no Brasil, e com a reforma tributária, como se não bastasse toda essa despesa e essa grande confusão, o imposto pode aumentar e chegar a 21%. Vai aumentar com a reforma tributária, porque os estados precisam arrecadar. E vocês estão vendo que o Brasil está de ponta cabeça? Quer dizer, como é que o governo vai arrecadar mais impostos para pagar toda a conta que eles têm para pagar? Por meio da reforma tributária. Então, esse imposto, o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, pode chegar a 21%. Olha o tamanho do absurdo que vira manter e comprar imóveis no próprio CPF. E toda essa despesa no inventário é por conta disso, porque a pessoa passa a não mais existir, os herdeiros têm que fazer o inventário e vira essa conta astronômica. É triste, mas é muito relevante trazer esse aviso aqui para vocês. Muitas pessoas desconhecem isso e poucas procuram saber sobre todo esse tema, inventário, impostos, ITBI, ITCMD, ou seja, a gente compra imóvel, já paga o imposto quando compra. Depois você paga IPTU a vida inteira para manter o imóvel. Quando se separa, tem que pagar o ITBI. E quando falece, tem que pagar o ITCMD. Quer dizer, é um absurdo manter imóvel no próprio CPF. É o pior prejuízo que você pode trazer aos filhos, ao seu cônjuge e principalmente a você mesmo. Então, aqui comigo, você já está sabendo sobre isso antes das outras pessoas, porque tem muita gente que desconhece. O sonho que é comprar imóveis em próprio nome vira um grande problema. A casa nesse e outros imóveis nesse caso
virou um problema e o patrimônio virou pó. Quer dizer, os filhos não vão ter esse dinheiro enorme para pagar as despesas de um inventário. Mas existe um caminho inteligente e legal para se evitar tudo isso. O artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, diz que não incide o ITBI quando os imóveis são integralizados ao capital social de uma pessoa jurídica. Então, a partir de agora, a gente não fala mais em CPF. Nós começamos a conversar sobre uma instituição, uma pessoa jurídica, um sistema de empresas, que você não vai mais usar o seu CPF para mais nada. E é exatamente aqui que entra o sistema de holding familiar, de proteção aos imóveis, ao patrimônio e à sua família. Você transfere os seus imóveis para um sistema empresarial de forma totalmente lícita, sem pagar ITBI, e passa a administrar esse sistema, esse patrimônio, sob um CNPJ ou vários CNPJs, com pleno controle de tudo. É um sistema empresarial, é um sistema de participação, onde cada empresa vai ter uma participação sobre a outra e uma delas vai guardar todo o seu patrimônio como se fosse um cofre de banco, um cofre na sua casa, um cofre na sua empresa. É um grande cofre que não vai ter nenhum abalo com execução fiscal, execução trabalhista, processos futuramente. O patrimônio está protegido, resguardado. E só você vai comandar esse patrimônio, 100%, por meio de regras claras e específicas. Os seus filhos só vão comandar esse patrimônio no dia que você não existir mais. É uma gestão patrimonial que você vai ter até quando você não estiver mais aqui. Aí, então, os seus filhos comandarão, de acordo com cláusulas específicas, protetivas, e sempre protegendo esse patrimônio que você já colocou dentro desse sistema de proteção familiar. E o resultado disso tudo? Você vai ter proteção contra eventuais processos, esse sistema evita o inventário, você vai ter uma imunidade de impostos e muita economia tributária, e com uma gestão inteligente do patrimônio, você vai continuar no controle de tudo como você sempre ficou. Você pode comprar, vender, doar, você pode fazer o que quiser. E, naturalmente, sempre respeitando a legítima. E o que é a legítima? Aquela parte dos filhos. Tem que respeitar o regime de casamento. Então, são várias cláusulas que você vai colocar nesse sistema de proteção do patrimônio dos seus filhos e do seu cônjuge. O comando total vai ficar com você. A administração total vai ficar com você. Os filhos só vão entrar quando você não estiver mais aqui. Ou, se você quiser que eles tenham alguma pequena participação na gestão, no controle dessa empresa ou dessas empresas, aí tudo bem. Mas se você quiser comandar com o seu cônjuge totalmente sozinho, você vai poder, porque você vai adquirir todo esse controle e essa gestão dessas empresas que você vai montar. Não são empresas, o supermercado, a galeria, a farmácia, não. São empresas de participação societária. E a lei te dá esse benefício desde 1976. E com a seguinte grande vantagem: os seus filhos não terão de fazer inventário, não terão de fazer partilha, você vai resolver tudo isso em vida. O Código Tributário Nacional, no artigo 111, garante a você, contribuinte, o direito de já organizar
a sua vida patrimonial de forma a reduzir legitimamente a carga tributária. Ou seja, planejar não é crime, é inteligência, faz parte da soberania nacional. A lei nos confere esse poder. O sistema de holding familiar é uma mudança de mentalidade. Ele transforma a família em gestora do próprio futuro, do próprio patrimônio. E como você vai fazer essa gestão? Veja só essas formas de acomodar tudo. Ao formar a sua holding familiar, você vai integralizar os bens ao capital social da empresa, não pagando ITBI. Você já consegue definir as regras entre os herdeiros, como se fosse um protocolo de intenções, protocolo de regras. É aquele protocolo que a gente faz antigamente, antes de se casar, né? Um pacto. É como se fosse um pacto antinupcial. Vai haver o protocolo de regras e de gestão entre os integrantes dessa estrutura de holding familiar. É uma estrutura da holding familiar patrimonial. É assim que vai ser. Evita que o divórcio, o inventário, destruam o patrimônio e você já vai deixar tudo organizado para a próxima geração. E as gerações futuras também, os netos e até bisnetos se beneficiarão. Como aquelas histórias que a gente ouve daquelas vinícolas na Europa, sabe? Como é que é? Que o bisavô iniciou o cultivo das uvas e a produção do vinho, o avô continuou e ampliou, o pai deu continuidade e o negócio sempre ficou na família. Como as vinícolas na Europa, como uma obra de arte, uma escultura, uma tela que você olha e fala, a tela que era do meu bisavô, que veio lá da Itália, de Portugal, da América, seja de onde for, você traz consigo aquele legado da família. Isso que é maravilhoso. Você consegue perpetuar o seu patrimônio. Eu quero deixar essa casa onde toda a família sempre morou para o meu bisneto. É possível. Imagine o seu bisneto falando de você, o seu nome, falando para a mulher dele. Olha, o meu bisavô deixou essa casa para a gente. Aqui morou o meu pai, o meu avô. Isso é maravilhoso. Você vai perpetuar aquilo que você comprou. E ainda manter o seu nome nessa tradição familiar. O seu nome, você começou isso tudo. E esse presente que você deu a ele, imagine isso, manter o patrimônio intacto, sem ter que vender para pagar impostos, sem que seus filhos tenham de vender, manter o patrimônio do jeito que ele sempre foi. E você pode escolher qual do patrimônio você quer deixar isso. Isso é lindo, não é mesmo? Diga aqui para mim, Zilda, Benê, Nilson, Antônio, aqui no YouTube. Isso é um grande ato de amor e de liderança. É o momento em que você, empresário, deixa de viver no CPF e passa a viver como um guardião do seu legado. Sabe aqueles centuriões romanos que protegiam com o escudo e com a espada o patrimônio? Seja você um centurião do seu legado. O Brasil, sabe o que está acontecendo? Ele está mudando. E os impostos estão se tornando cada vez mais agressivos. Mas você não precisa fazer parte dessa estatística, não é? Eu não quero, talvez você não queira também. Aliás, eu não vou passar por isso, os meus descendentes não vão passar por isso, porque eu já estruturei o meu patrimônio. Então, eles não terão de fazer inventário e não pagarão R$1 com todos esses impostos da reforma tributária. O patrimônio que você construiu, que eu construí, é o resultado de uma vida de trabalho, não é?
e ele merece proteção. Não compre imóveis no seu CPF, não mantenha os seus imóveis que você já adquiriu no seu próprio CPF. Compre com segurança os próximos imóveis. Não mantenha patrimônio nenhum no seu CPF. Transfira para esse sistema empresarial onde você vai comandar tudo, como os grandes empresários sempre fizeram e já fazem há décadas, com inteligência, com tranquilidade. O Abílio Diniz fez com Pão de Açúcar e com todo o patrimônio dele, o Antônio Hermílio de Moraes, o Silvio Santos, o Ike Batista, tantos empresários já fizeram isso. E você não precisa ser bilionário para fazer isso. Eu, aliás, não sou bilionária e já protegi o meu patrimônio. Compre o seu futuro formando o seu sistema de holding familiar, porque assim você vai proporcionar tranquilidade e paz na sua família, que vai perdurar quando a gente e você não mais existir, não é mesmo? É um grande ato de amor. Deixar as próximas gerações sem esse peso, sem essa carga pesada que eles vão ter com o inventário. Amanhã tem um divórcio, você não sabe quem vai ser a sua nora, quem vai ser o seu genro. Você não sabe com quem os seus netos vão se casar. Isso, e eles não terão essa habilidade que hoje você tem, que hoje você pode fazer tudo com uma cabeça de empresário, protegendo o seu patrimônio, certo? Esse é o legado que você vai deixar para as próximas gerações. É a proteção do seu patrimônio. E você pode aprender a como fazer isso. Você pode aprender como proteger, como fazer, como dar o primeiro passo. Então, primeiro você precisa fazer o seguinte: é mudar essa chave, mudar de paradigma. Não, então eu vou comprar mais imóveis no meu CPF, eu vou manter todos os imóveis no meu CPF. Para quê? Para que deixar esse patrimônio? É como uma casa sem portão, sem muro. O seu patrimônio está correndo risco. O seu patrimônio está vulnerável. Não admita isso. Não deixe isso acontecer. Você pode proteger. Você pode aprender como. E eu estou aqui alertando as famílias brasileiras, aqui todas as quartas-feiras, no nosso canal Pod Hold, o nosso episódio semanal, que a gente vem falando sobre isso. Proteção patrimonial, garantir o legado às próximas gerações, perpetuando o seu patrimônio. E é assim que a gente pode fazer. Eu vou deixar aqui abaixo da descrição desse vídeo um link que você vai poder ter mais informações, se informar mais, né, a conversar mais com um profissional que saiba te orientar. Isso é muito importante. E se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like aqui para outras pessoas, para que o YouTube veja, as pessoas se interessem por esse tema, não é? E compartilhe esse vídeo, porque no final o maior erro não é comprar um imóvel no próprio nome, ou manter em seu nome, é não comprar a paz de saber que o seu legado estará protegido por muitos e muitos anos. Me acompanhe aqui nos próximos episódios, cheios de conteúdo muito importantes e diversos sobre planejamento patrimonial, e mande esse vídeo para pessoas que precisam desse conteúdo. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem, essas informações para vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo, Graça, o Nilson, Benesse Santos, Zilda, né? Natália Carneiro, muito obrigada por estarem aqui comigo e até a próxima quarta-feira, às 12h30, pelo YouTube e aqui pelo Instagram também. Muito obrigada e até a próxima.
Um forte abraço. Muito obrigada pela presença aqui de vocês pelo YouTube. Até quarta-feira que vem, no nosso canal sobre educação patrimonial. Um forte abraço. Até!